Alô, galera vermelha, aquele abraço! Wanderson muito próximo de permanecer no Internacional, de o Inter comprar em definitivo junto ao Krasnodar da Rússia, o número 11 do time colorado. Wanderson tem contrato com o Inter até o final desta temporada. Até dezembro, o Inter, para comprar o jogador, tem que depositar na conta do Krasnodar da Rússia 4,5 milhões de euros, o que dá aproximadamente, nesse momento, pela conversão atual, 24 milhões de reais, mas em 6 parcelas de 4 milhões de reais. Vou botar em reais, 4 milhões de reais. Então, em dezembro, primeira parcela de 4 milhões de reais, depois mais 5 parcelas de 4 milhões, totalizando 24 milhões de reais. Vai se tornar, se o Inter efetivar a compra de Wanderson, a terceira maior compra da história do Inter, perdendo apenas para Nico Lopes e também para Arangues. Você é a favor ou a compra de Wanderson pelo Inter por 24 milhões de reais? Quero a sua opinião. Antes disso, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o site, vai lá, é kto.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa, ao fazer o primeiro depósito, o código promocional Paulinho. Paulinho é o código, tá aqui, ó, Paulinho, para você receber quanto? 20% de bônus no teu primeiro valor depositado. Por exemplo, colocou 50 na tua conta na KTO. Fez tua inscrição, colocou 50 lá, primeiro depósito, colocou o código Paulinho. Vai ter mais 10 para gastar, para brincar. Vai ter 60 na conta. Ah, depositou 100 reais. Botou o código Paulinho, vai ter mais 20, vai ter 120. E assim sucessivamente. KTO, ó. KTO.com. Vai lá, te inscreve, faz teu primeiro depósito e usa o código Paulinho. Vamos nessa então. Até agora, o camisa 11 do Inter, Wanderson, tem 24 jogos com a camisa colorada. 23 jogos como titular. E apenas uma partida ele terminou o jogo, jogou os 90 minutos. Das 24, portanto, apenas uma foi contra o Independiente Medellín da Colômbia pela Copa Sul-Americana no Beira-Rio, que o Inter venceu por 2-0. Foi o único jogo completo do Wanderson com a camisa colorada. 24 jogos e 7 gols marcados. Bom, durante a semana, o Wanderson e seu representante legal receberam uma proposta de um clube inglês. Clube que não foi revelado pelo jogador e pelo seu representante. Mas, direto, Wanderson negou. Wanderson disse que a intenção dele não é se transferir para o futebol europeu, e sim em permanecer no Brasil, e sim em permanecer no Internacional. E as negociações, as tratativas com o Inter já estão avançando nesse momento. Lembrando que a única questão, que é uma dúvida ainda, é qual será o tempo de contrato do Wanderson com o Internacional. Se por 2 ou por 3 temporadas. Se o Wanderson vai ficar no Inter até o final de 2023 ou então até o final de 2024, é a única dúvida nesse momento. Mas é certo que, no final do ano, Wanderson tem contrato com o Inter até dezembro agora de 2022, no final do ano, para ficar com o jogador, o Inter tem que colocar uma grana na conta do Krasnodar da Rússia, que é o clube que detém os direitos econômicos do Wanderson. O Inter vai fazer esta compra em 6 parcelas. Vou colocar em reais aqui. São 4,5 milhões de euros, mas em reais, em torno aí, aproximadamente 24 milhões de reais. 6 parcelas de 4 milhões de reais. Então, em dezembro, o Inter deposita 4 milhões de reais na conta do Krasnodar da Rússia. Depois, mais 5 parcelas também de 4 milhões, totalizando 24 milhões de reais. Aí eu pergunto para você, torcedor do Inter, quero a sua opinião. Dê sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Você contrataria, você compraria Wanderson por 24 milhões de reais? O Inter efetivando essa compra, ela vai ser a terceira compra mais cara do Inter na história do clube, perdendo apenas para Nico Lopes e para Arangues. Vou traçar aqui o paralelo. Ó. Nico Lopes, o uruguaio Nico Lopes, contratado junto à Udinese da Itália por 9 milhões de euros. Na época, na conversão, 30 milhões de reais. Então, a compra mais alta do Inter na história. O chileno Charles Arangues, comprado pelo Inter junto à Universidade de Chile. Na época, 8 milhões de euros. Transformando aqui em euros.
Na época, 26 milhões de reais. Agora, o Inter comprando o Wanderson do Krasnodar da Rússia vai pagar 4 milhões e meio de euros, o que daria, no câmbio atual, aí, em torno de 24 milhões de reais, se tornando, portanto, a terceira compra mais alta na história do Inter. 30 milhões de reais Nico Lopes, 26 Arangues e 24 o Wanderson. Aí tem o top 6 aqui, ó. O Oscar veio de São Paulo, tem toda aquela confusão jurídica. O Oscar ainda Júnior veio para o Inter, para depois o Inter teve que pagar um valor para o São Paulo. São Paulo, o clube de origem do Oscar. O Inter pagou 20 milhões de reais ao São Paulo. Juliano veio do Paraná. O Inter pagou 15 milhões e 800 mil reais. D'Alessandro, top 6. Veio do São Lourenço da Argentina, o Inter pagou para comprar o D'Alessandro ao São Lourenço da Itália, da Argentina, 14 milhões e 800 mil reais. Portanto, Wanderson não vai para a Europa, negou uma transferência para o futebol inglês, na verdade, não negou, não aceitou se transferir para o futebol inglês, avisou os ingleses que quer permanecer no Brasil, quer permanecer no Internacional. O Inter pagando, é claro, 24 milhões de reais. Você considera que é um valor justo, é um preço justo para ter em definitivo por mais 2 ou por mais 3 temporadas o Wanderson no Beira-Rio? Quero a sua opinião. Fui, tchau, abraço.